Olá pessoal, meu nome é Rogers. Eu vou apresentar o artigo Métricas de Complexidade Cognitivas de Mapas Conceituais e Textos em Redes Semânticas. O artigo é de minha autoria, junto com a Brenda, a Alba, os professores Leandro e Raquel. Nós somos filiados à Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O objetivo do nosso estudo é propor um conjunto de métricas para estimar a complexidade cognitiva de conhecimentos expressos por aprendizes em redes semânticas de mapas conceituais. Essas redes nós conceituamos como uma representação de conhecimentos na qual cada nó é formado por um mapa conceitual combinado a um texto opcional que complementa o sentido expresso pelo mapa. O embasamento teórico pedagógico adotado é a teoria da aprendizagem significativa de Ausubel, na qual o mapa conceitual é uma ferramenta de organização e de reforço cognitivo. Os mapas conceituais estão definidos conforme Novak e Canhas, do IHMC da Flórida dos Estados Unidos, e os textos opcionais reforçam o entendimento do conhecimento explicitado pelos aprendizes. Nosso modelo de arquitetura e informação adotado para as redes semânticas é multilingüe, multi-inquilinos e de aprendizagem ao longo da vida. Nós formamos um acrônimo chamado PURI. Nesse modelo, uma pessoa é um professor ou um aprendiz, uma unidade de ensino é uma unidade de uma instituição que proporciona aprendizagem na modalidade formal ou não formal, uma sala é uma sala de aprendizagem, podendo ser vinculada a uma unidade de ensino, no caso das modalidades formal e não formal, ou uma pessoa diretamente na modalidade informal. Uma enciclopédia é uma coleção de mapas conceituais de determinado idioma ou dialeto. Aqui nós temos um exemplo de nodo em língua portuguesa de uma rede semântica de mapa conceitual. Ao topo nós temos as propriedades do mapa, ao centro o seu texto e abaixo o mapa conceitual em si. É interessante que texto e mapa conceitual expressem o mesmo conhecimento. Esta imagem foi gerada pela ferramenta Vidia Network, que está sendo desenvolvida em nossa pesquisa no PGIE da URGS. Sobre estimativas cognitivas de texto, nós vamos relacioná-las a vocabulário. Existem evidências de correlações entre trajetórias de vocabulário, desenvolvimento fonológico e capacidade cognitiva. Além disso, pela hipótese da qualidade lexical, as habilidades de leitura e, consequentemente, de interpretação de texto dependem de capacidades lexicais de uma pessoa. Citando algumas métricas de vocabulário. Uma bastante simples, contagem de diferentes palavras de um texto ou de um conjunto de textos. Nós também podemos computacionalmente transformar os vocábulos de um texto em sua forma canônica ou lematizada. E a gente pode então usar essas palavras que são dicionarizadas, que são, por exemplo, verbos no infinitivo ou masculino singular de substantivos e adjetivos. Na nossa pesquisa, usaremos ambos. É importante diferenciar que legibilidade e leitorabilidade são diferentes. A legibilidade está relacionada à percepção visual, ao layout de apresentação do conjunto de signos ou palavras. A leitorabilidade, por sua vez, ela é relacionada ao conteúdo escrito em si, ao texto. As características se tornam mais fáceis ou mais difíceis de se ler do que outros. Existem várias pesquisas de leitorabilidade, principalmente em relação ao inglês norte-americano. Na nossa pesquisa, nós vamos usar a estimativa de Flash e também nós vamos estudar um pouco da Flash Kincaid. Também existem estimativas de Farr, de Fry, de Gunning, de Golub, de Shaw, Herman e também outras computacionalmente mais complexas, como o teste Close de Burmott e a estrutura léxica para leitura de Tanner. São apenas alguns exemplos, gente. Existem variações desses apresentados e outros também. Existe uma grande variedade de pesquisas sobre leitorabilidade. Tá? A leitorabilidade de Flash ela é baseada na média de sílabas das palavras e na média de palavras de parágrafos. E o seu objetivo é estimar a dificuldade de leitura de um texto. Com base nessas duas medidas, Flash chegou à equação do quadro 1 para o inglês norte-americano. Para o português brasileiro, Martins et al., em 1996,
eles adaptaram a equação original de Flash, mudando a constante 206.835 para 248.835, visto que a média de sílabas por palavra do português brasileiro é maior do que a do inglês norte-americano. Então, aqui nós temos uma tabela de leitorabilidade do Flash Read, que é a leitorabilidade de Flash, para a qual, quanto maior a pontuação, mais fácil de se ler. Quando se chega a uma pontuação menor que 30, é muito difícil. A leitorabilidade Flash Kincaid ela tem outro objetivo. O objetivo é de estimar o grau de escolaridade demandado para se ler um texto. Isso foi uma encomenda da Marinha Norte-Americana. Então, o que o Kincaid fez foi adaptar a equação de Flash, que também baseando-se na média de sílabas de palavras e na média de palavras por parágrafo, chegando à equação do quadro 3. Não existe um modelo consolidado de tradução do índice Flash Kincaid para o português brasileiro, o que nós consideramos uma oportunidade de pesquisa. Em relação aos mapas conceituais, Novak e Canhas, que é o modelo mais clássico que nós conhecemos, eles adotam a contagem de conceitos do mapa. Usualmente, de 15 a 25 conceitos são suficientes, de acordo com Novak e Canhas, para se construir um mapa conceitual capaz de responder à questão focal estabelecida. Além dessa contagem clássica, nós podemos usar a teoria dos canais de comunicação, que é amplamente usado na gestão de projetos. A quantidade potencial de canais de comunicação entre nós, os emissores ou receptores de uma mensagem, que também corresponde-se a gráficos dirigidos à semelhança dos mapas conceituais, é calculada pela combinação simples de nodos 2 a 2, cuja equação simplificada está apresentada no quadro 4. Para os mapas conceituais de rede semântica, nós propomos usar a equação do quadro 5. A equação do quadro 5, ela soma a quantidade de diferentes conceitos, nesse caso nós calculamos a quantidade de canais de comunicação potencial, e nós também somamos a quantidade de comunicações efetivas, potencial mais efetiva. Então, cada ligação entre o conceito origem e uma frase de ligação e cada frase de ligação e conceito origem realmente expressos pelo autor do mapa conceitual são considerados. Aí nós chegamos na equação do quadro 5, que é a soma do potencial mais as ligações efetivas, conceito origem, frase de ligação, conceito destino. Nós vamos usar as duas métricas de Novak e Canhas e esta específica para mapas conceituais e redes semânticas na nossa pesquisa. Sobre a aplicação pedagógica, existem diversas formas que a gente pode apoiar a aprendizagem, o processo de ensino-aprendizagem, entre elas, estimar a evolução da complexidade cognitiva de aprendizes ao longo de suas trajetórias, permitir que os aprendizes façam uma autoavaliação de suas evoluções cognitivas, estimar a evolução do vocabulário considerando a totalidade da produção textual de uma pessoa ou de uma outra coleção, averiguar hipóteses de correlação entre o vocabulário produzido e suas avaliações, sejam somativas ou formativas, averiguar por lematização se a taxa de conceitos que está no mapa está no texto, se tem uma proximidade relativa entre as duas formas de expressar conhecimentos. Enfim, são apenas alguns exemplos. Com certeza existem muito mais oportunidades de aplicação pedagógica dessas estimativas cognitivas. O objetivo deste trabalho era apresentar uma proposta de estimar a complexidade de mapas conceituais e também nós vamos usar todas essas métricas apresentadas para validar hipóteses pedagógicas de rede semântica de mapas conceituais em quase experimentos. Inclui pesquisa no Brasil, no Uruguai, nesse caso, usando técnicas pedagógicas gamificadas, e também pensa-se em adotar em outro país, no caso, o doutorado sanduíche. E também, como objetivo secundário, pretende-se coletar insumos quantitativos
para adaptar a equação de Flash-Kincard para o português brasileiro, com base nos estudos já feitos por Martins et al. Em 96 e também nos estudos já existentes de correlação entre as métricas de Flash e a de Kincard. Aqui algumas referências bibliográficas e os nossos agradecimentos.